nos domínios da mediunidade, de André Luiz, capítulo 3, Equipagem mediúnica. E o orientador disse: conheçamos a nossa equipe mediúnica. E detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, acrescentou: esse é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade, que é sua característica. Pelo amor que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que identificam na sua mente um espelho cristalino retratando as suas instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, a apontando, explicou: eis a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Veja, ele disse promete, ou seja, se ela estudar, se dedicar, ela terá um brilhante futuro. Tá? Então, ele está dizendo: eis a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda dos desencarnados em desequilíbrio. Possui uma intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de se conservar consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando a nossa ação. Quase ao lado, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Em seguida, se aproximou de um cavalheiro simpático e notificou: esse é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, mas é de uma passividade que requer de nós grande vigilância. Se desdobra com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para se expressar com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, se comporta fora da matéria densa como uma criança, compreendendo a nossa ação. Então, bem intencionado, mas falta estudo, mais vontade de se melhorar, de se aprimorar. E ele continua, né? Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, exige cautela de nós, porque quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não traga prejuízo à sua organização física. Porém, será valioso auxiliar em nossos estudos. Movimentando-se mais um pouco, o assistente parou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: agora apresento a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais.
viúva há quase 20 anos. Se dedicou aos filhos com admirável coragem, varando estradas espinhosas e dias escuros de renúncia. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que rodeavam o seu esposo. Ou seja, o esposo tinha obsessores, né? Com quem se casou em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de sonhos infernais a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, aprimorou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, a valiosa colaboradora de nossas realizações. Atenta e humilde, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, se transformou num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Realmente, ao lado da irmã sob nossa vista, usufruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente, fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário perguntou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica da dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? E Aulus respondeu prontamente, perfeitamente. Assinalaria suas emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram na formação de matérias densas, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que fluem de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desespero, e fixar a sua densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações de átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e no futuro merecerão excepcionais atenções entre os homens, como acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Depois de ligeiro intervalo, o assistente disse: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhantes pesquisas, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Ou seja, o psicoscópio gera uma captação da verdade vibratória de cada ser, objeto e pensamento dos encarnados e dos desencarnados. Logo após, nosso orientador nos convocou a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando:
Em todos os processos mediúnicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando a nossa atenção em particularidades técnicas sob o vaso carnal. E afagando a cabeça dela com muitos cabelos brancos, acrescentou: nos bastará um exame sucinto da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro da nossa amiga nos pareceu poderosa estação de rádio, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em diversos serviços, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações brilhavam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Então, aqui ele está colocando o cérebro como uma antena de rádio, com antenas captadoras de informações. Ou seja, o médium sintoniza o seu rádio interno e capta as energias e informações do plano espiritual. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como pequenino sol azul. Então, uma glândula da vida mental. A epífise é formada de vários cristais e ela funciona como receptora com essa antena de cristais. Essa glândula se aprimora e se torna cada vez mais ativada conforme nós vamos envelhecendo. Por isso dizem que os passes das pessoas de mais idade são mais magnéticos, porque a epífise está mais desenvolvida. E falou: não nos convém relacionar minúcias relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais vocês se encontram familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. E o instrutor prosseguiu: recordemos que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, que são as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho, daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar divagações. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas se especificam no equipamento da matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no centro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos, os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar,
da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros, quantas sejam as aquisições de experiências acumuladas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, diante de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe pode oferecer. Ou seja, cada pessoa plasma na sua mente, sua mente do espírito, né? Tudo o que ela já desenvolveu. E enquanto ela está no mundo, tudo isso está reunido na área da mente do espírito. Mas quando o espírito encarna, ele precisa desenvolver as áreas específicas para todas as funções em termos de sensibilidade material e de expressividade da capacidade do espírito que vai habitar aquele corpo. Mas também no cérebro se encontram desenvolvidos ou ainda não tão desenvolvidos departamentos que são reflexos da capacidade que o espírito já tem ou que ele ainda não possui. Se ele não tem, não terá como utilizar no cérebro áreas que ele ainda não desenvolveu. Enquanto que quanto mais ele tenha acumulado experiências, aprendizados, mais completa será a absorção e a materialização de áreas que poderão ser utilizadas pela alma como expressão de sua evolução. Isso explica as facilidades que o ser possui de aprendizagem, de inclinações, os talentos. Talento é fruto de preparação. Breve pausa surgiu espontânea. E porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Assim, considero de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os médiuns se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Então, é preciso ficar claro para nós que, do mesmo modo que os espíritos elevados podem ajudar uma pessoa bem intencionada, responsável, a administrar as faculdades mediúnicas que ela tem, também para aqueles que não têm essa elevação, pessoas levianas, interesseiras, entidades mal intencionadas, podem assumir o controle. No livro Libertação, né, quando o casal foi procurar o médium, que na verdade era um comerciante da mediunidade, né, as entidades mal intencionadas estavam tomando conta da sua mediunidade, lembra?
E Hilário interpôs judicioso: mas diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evoluídas? Será cabível semelhante retrocesso? E o assistente considerou: não podemos esquecer que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos trabalhos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no último quilômetro do caminho. Logo após, colocando a mão paterna sobre a fronte da médium, prosseguiu: nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência, tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que povoam nossa fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa irmã Celina, quanto qualquer um de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma da recepção da luz, se rendendo às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que perturbarão sua nobre experiência atual de elevação. Muitos médiuns se arrastam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, se acreditam donos de recursos espirituais que não lhes pertencem ou temem as aflições prolongadas do caminho e se recolhem à inutilidade, descendo de nível moral ou se aconchegando a improdutivo repouso, porquanto retornam inevitavelmente à cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a esquecer. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Nos achamos na condição do solo terrestre, que não abre mão do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando nossas possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Nos olhamos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, e completou: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias, quer dizer, feixes de claridade sobre as pirâmides da sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumento para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, uma vez que contra o canal, ainda frágil que se oferece à passagem da luz, atacam as ondas pesadas das trevas da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso redor.
O assistente se calou. Poderíamos dizer que ele agora também se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar. Então, precisamos entender, em primeiro lugar, o orai e vigiai sempre. Cuidado com a vaidade. Não achar que o médium é o protagonista, mas sim, ele está servindo para o plano espiritual através dele, se manifeste ajudando os irmãozinhos menos esclarecidos, como mandando mensagens importantes. Os bons médiuns são somente trabalhadores que estão a serviço do plano superior. Se não houver esse entendimento, o médium fatalmente cairá nas mãos dos espíritos infelizes e terá um retrocesso. O orgulho e a vaidade são dois perigosos inimigos que podem atrapalhar o andamento de uma casa espírita. Nossos irmãos menos esclarecidos não são ignorantes, muito pelo contrário, eles têm muito conhecimento, mas usam esse conhecimento para o mal. Lembra-se da história contada por André no livro Libertação? Eles são ignorantes quanto ao caminho do bem, mas eles não são ignorantes em relação à força telúrica, em relação às energias mentais. Sabem manipular aqueles que se mantêm em vigilância, né? Aqueles que não se mantêm em vigilância. Eles manipulam com a maior facilidade. Então, eu proponho para vocês, né, como lição de casa, assistir a palestra do Dr. Sérgio Felipe sobre a pineal. É uma live importantíssima, e ele explica bem, né, o começo desse capítulo, que pode ter ficado muitas dúvidas, né? E ele é muito claro na sua exposição. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.